Bora, pessoal, falar então do que rolou na semana 12 da NFL. E eu vou começar com. Essa foi uma rodada em que turnovers fizeram muita diferença em partidas importantes. Então eu estava aguardando aqui algum momento para trazer estatísticas de turnover. Semana passada eu trouxe uma estatística também, né, que foi do Red Zone. Hoje vamos falar de diferença entre turnovers conquistados e turnovers cedidos. E a NFL, o pessoal fala que é uma batalha de turnovers, né? Mas é e não é. É se você conseguir capitalizar em cima do turnover que você conquista e não se você consegue de alguma outra forma administrar o jogo da noite entre Baltimore e Cleveland foi um bom exemplo disso, né? O Lamar Jackson foi interceptado 4 vezes, mas os Ravens ganharam o jogo. Por quê? Porque Cleveland não fez ponto em cima desses turnovers. Então o turnover é importante, mas tem que ser complementado com uma boa ação ofensiva. Às vezes até a Baltimore conseguiu o turnover de volta, né? Mas em outras partidas, isso foi fundamental. Por exemplo, Tampa e Indianápolis, os turnovers acabaram com o que os Colts iam fazer em campo. Rams e Packers. É o contrário do Cleveland. Os Packers capitalizaram quase todas as vezes que os Rams cometeram turnovers. Então, é um conjunto das coisas. Mas você perder a bola em momentos cruciais, dentro da red zone é terrível, quando você está para fazer ponto e entrega a bola de alguma forma e acaba sendo ponto do adversário na sequência. Ou seja, em certas situações ela é muito ruim. Mas às vezes a tua defesa também se energiza e ajuda o ataque a não sofrer tanto. Então vamos só ver quem é que está na frente disso aqui. E Indianápolis, apesar de ter perdido uma partida por causa de turnovers, ele ainda lidera a liga, com mais 12, o saldo positivo entre conquistados e cedidos. Aí vem os Patriots, que tem interceptado bastante bola, né? E depois empatado vem quem? Isso aqui? Não sei quem e Buffalo. Ah, não, Tampa. Tampa e Buffalo. Enfim, não, perdão, Packers e Buffalo. Caraca, eu tô com problema sério de entender minha própria letra. É Packers e Buffalo com 9 cada um. Ou seja, 4 times que estão bem. Apesar dos Colts tá negativo, eu ainda acho que uma das vagas da AFC tem grande chance de acabar no colo deles. Pelo outro aspecto, quem mais está sofrendo com isso e está tendo com maior discrepância, o Jets, menos 15, e o Jaguars, menos 13. Dois times com quarterbacks calouros. O Jets andou variando bastante o quarterback aí, mas instável, né? Calouros dentro do pocket estão tentando fazer as coisas acontecerem e estão tendo dificuldade. E aí em seguida vem 4 times empatados com menos 7. Baltimore, em que fumbles e interceptações têm sido um problema, mas mesmo assim tem conseguido as vitórias. Kansas City foi um problema no primeiro terço do campeonato, agora parece que a coisa está se assentando um pouquinho. E mais Atlanta e. Tô falando que eu tô com dificuldade de ver minha letra, cara. Já nem sei quem é. Mas enfim. O importante é ver que esses times tem que se analisar caso a caso, né? Mas a gente sabe que dentro desse complexo aí matemático de turnovers, a gente tira boas lições. Eu escolhi para o jogo relevante de playoffs a partida lá em Santa Clara, entre 49ers e Vikings. Dois times que são candidatos, né, oponentes diretos por uma vaga wildcard. O São Francisco em subida, os Vikings oscilando. Mas os dois têm chances reais ainda. Ou seja, a vitória dos 49ers coloca eles num caminho ainda melhor. E até porque o resto do schedule dos 49ers é um schedule bom para eles, não é vantajoso, tá bom. Os Vikings, eles tinham um déficit aí de jogo, eles precisavam ter ganho essa partida
que era para roubar aquela partida que eles estão devendo, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Eles perderam algumas, não eram para perder, então tem que dar uma compensada. Eles já deram uma compensada contra os Chargers e precisavam de mais uma. Não foi dessa vez ainda contra os 49ers, numa partida em que lesões, né, aconteceram de lado a lado para nublar um pouquinho esse caminho das próximas rodadas, mas ao menos São Francisco está com uma defesa ativa, voltou a ter uma defesa energizada, que às vezes estava faltando um pouco no começo do campeonato. E vamos ver aí a situação do Deebo Samuel. Acho que vai perder 1 ou 2 semanas. Tomara que seja uma só, né? Que é um jogador extraordinário, né? O que ele está fazendo em campo nessa temporada. O Calouro também foi muito bem, o running back lá de Mitchell nessa semana. Como zebra, eu fiquei com a partida de quinta-feira, aquela rodada tripla do Thanksgiving, a vitória dos Raiders lá em Dallas, né? Um dos tradicionais anfitriões dessas partidas do feriado. E Dallas colocou bastante ponto. O placar foi 36-33, ou seja, Dallas fez seus pontos. Podia ter feito mais, até podia, mas estava limitado. Né? O Ezekiel Elliott não está 100%, palavras dele mesmo, e estava sem seus dois principais recebedores, o Amari Cooper e o Lamb. Mas então aí voltou a ter aquela conversa da defesa. Qual é essa defesa do Cowboys? Né? A defesa que conquista turnovers e coloca pressão e consegue segurar o adversário em pontuação, ou é uma defesa que você olha assim, é mais leve e está fazendo às vezes mais do que pode? Essa é a pergunta que eles têm essa é a reflexão que eles têm que ter para os playoffs, para tentar encontrar uma identidade e como jogar controlando a bola ou arriscando pontuação, entendeu? Eles têm que se encontrar ainda nesse campeonato. Eu acho que é o que falta, porque tem talento dos dois lados, mas falta uma coesão aí de planos e tudo mais. Para piorar agora, eles estão enrolados aí com boa parte, está surgindo, pipocando caso de Covid aí para todo lado. Vamos ver qual vai ser a situação deles para a rodada que vem. E os Raiders, que pareciam já mortos, né, conseguiram aí uma sobrevida. Vamos ver se dá para acreditar neles aí com o que acontecer nas próximas 2 rodadas. Pro time que preocupa, tem muitos, mas muitos que preocupam, né? Mas eu resolvi ficar com os Rams. Eu acho ainda que eles vão para os playoffs. Né? Eles ainda têm uma gordurinha para queimar. Estão queimando, porque são 3 derrotas consecutivas. Essa em específico, apesar de ter sido lá em Green Bay, né, contra um time de peso, eles estavam vindo do bye e o Rodgers, a princípio, não 100%. Eu acho que tinha que ser o jogo deles, entendeu? Tinha que ser o jogo deles falar, não, vamos dominar defensivamente e no ataque vamos fazer os pontos que a gente precisa para vencer. Não aconteceu. Nem de um lado nem do outro eles tiveram vantagem. Né? Contrataram muita gente em cima da hora, estrelas, né, pelo menos no nome, mas está difícil de incorporá-los ao esquema e as coisas. O Odell tentando, mas ainda sofreu um problema aí nas costas e tal. E o Von Miller parece um passo, não um step, como eles dizem aqui nos Estados Unidos, um step mais lento do que o ideal. Vamos ver se eles conseguem ainda dar aquela esquentada de reta final do campeonato. Né? Porque esse é um campeonato que quem esquentar ali, faltando 3, 4 rodadas e entrar nos playoffs quentes, tem chance, independente se é mandante ou visitante. Então os Raiders têm talento para isso. Mas o tempo está passando. Né? E eu fiquei com essa partida dos Rams também contra os Packers para trazer o matchup da rodada, que era um matchup muito anunciado. Entre talvez o recebedor mais talentoso da liga, que é o Davante Adams, contra o cornerback mais talentoso da liga, que é o Jalen Ramsey. E esse confronto foi um pouco frustrante porque a gente gosta de ver o 1-1, né? Quem leva vantagem direta ali e tal. E os Packers, muito inteligentes, na verdade, né? Eles não são obrigados a fazer a gente, né, de entretenimento total.
Mas o que eles fizeram foi mover bastante o Davante Adams em campo, tirando ele muitas vezes da marcação direta do Ramsey, que até alinhou por dentro para tentar esperar o Adams, mas eles mudavam ele de lado, o Ramsey não acompanhava pelo tipo de esquema de zona que eles estavam jogando. E aí a gente viu o Adams contra vários outros defensores. Ainda assim, alguma vez ou outra, tiveram 1 contra 1. No total, o Adams bateu 100 jardas, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui se eu anotei. 104 jardas, 8 passes completos em 9 targets. Foi um desempenho muito bom. Apesar de não ter tido touchdown, foi um desempenho muito bom para ajudar a abrir espaço para as outras coisas acontecerem. E de qualquer jeito, é sempre bacana quando tem esses grandes nomes, esses talentos em campo, a gente observar o que está acontecendo. Nem que seja para chegar a essa conclusão. Estão movendo o cara de lado para evitar o mano a mano. A lesão, eu vou voltar àquela partida, então, de Minnesota contra São Francisco. Os Vikings perdeu o Dalvin Cook. Eu não vi hoje, durante o dia, nenhuma definição assim do que exatamente aconteceu com ele. Eu vi muita coisa ontem, muita especulação ontem, né? Até ele ter quebrado a clavícula, que é uma lesão que mesmo que ele consiga voltar daqui a algumas semanas, especialmente para running back, é pesada, porque ela fica meio frágil e pode quebrar de novo num contato, né? Então, vamos ver o que é, porque se Minnesota perdeu o Dalvin Cook, eles têm running backs para fazer, mas não é a mesma coisa. Não abre o espaço para os recebedores da mesma forma que a preocupação que o adversário tem com o Cook faz, né? Então, perde um pouco essa sinergia assim, de corrida e passes que eles têm tão boa no ataque. O Minnesota perde o jogo, mas também pontua, né? O que a gente estava falando. E o Dalvin Cook seria uma baixa séria. Eu resolvi trazer como personagem dessa semana. Eu brinco bastante com a situação e tal, porque eu acho a situação esdrúxula demais. Mas é hora de falar dele aqui, o Tua. Tua Tagovailoa, nosso bravo Tua, que teve uma baita partida contra Carolina. Né? Foi um aproveitamento de muita eficiência, né? 27 passes completados em 31 tentativas e um touchdown e uma interceptação. Se ele é o cara de controlar o jogo, ok, o importante é você saber a característica do teu quarterback e montar o esquema para ele. Não adianta pedir pro cara fazer muito mais do que ele pode, mas aos poucos também ele pode se acostumar a fazer essas outras coisas. O que não dá é para pedir pro cara de saída fazer tudo que ele não está acostumado, entendeu? Então, o Tua, eu ainda acho que o Tua dá para ganhar. O negócio é Miami entender essa situação e como vai se montar para fazer isso. Né? É uma situação, é uma das grandes histórias desse campeonato. Né? E para apimentar um pouquinho, o time está 4-0 em novembro. Né? São 4 vitórias seguidas e se colocou na conversa de playoffs de alguma maneira. Os outros têm que dar mole para ele entrar, mas é possível, né? E bom, vamos ver aí se todo mundo compra a ideia de novo. Bora então para os destaques da rodada. O destaque ofensivo, eu fico com o Leonard Fournette, o running back de Tampa. Por quê? Porque ele estava frente a frente com o cara que tem sido o maior running back desse campeonato, Jonathan Taylor. Mas foi ele, Fournette, que brilhou na partida, com 4 touchdowns. Né? A gente falou muito dos 5 do Taylor na semana passada, mas 4 é impressionante também. Foram 3 corridos e 1 recebendo passe. Então o Fournette, que é óbvio que é um cara de muito físico, né? A preocupação com ele sempre foi disposição, né? Manter peso, evitar lesões e tal, mas o talento era óbvio que estava ali, a força, né? O poder físico. Agora ele consegue usá-lo ou não consegue. Nesse momento ele está conseguindo. Ele fez corridas boas, a média de 5,9
jardas por tentativa de corrida. Ele bateu 100 redondas e ainda recebeu 7 de 8 passes. Ou seja, está se tornando até um running back mais versátil. Já tinha sido importantíssimo nos playoffs do ano passado, até o Tampa chegar no título, e provavelmente vai ser de novo, se Tampa, né, for ter sucesso. Na defesa, John Franklin Myers. Você pergunta quem? Rapaz, Jets. Vale botar gente do Jets como destaque da rodada, né? Ainda mais quando eles ganham. E o cara jogou pra caramba, o cara no interior da linha, é um jogador em ascensão, que os Jets renovaram o contrato agora, né? Deram uma boa grana para ele, e a resposta dele contra Houston foi muito boa, né? Foram 2 sacks, mais uma interceptação de muito atleticismo, que ele se estica, pega, desvia a bola, pega, corre com ela e posiciona o time para pontuar. Então tá aí o destaque, meio que surpreendente dessa rodada. Em Special Teams eu vou voltar a Miami, onde o Duck Riley conseguiu um punch block de uma vontade incrível, né? E abriu a porteira aí de pontuações do Miami para ganhar esse jogo importante. Ele bloqueia, a bola sobra para o Justin Coleman, tem que dar um mérito para ele também, né? Calouro. Mais uma rodada que vários calouros tiveram boa participação. Eu resolvi ficar com o Patrick Surtain, cornerback dos Broncos, que fez um baita jogo. Interceptou 2 bolas. A segunda, então, foi meio que um presente pela grande atuação dele, né? A bola meio que sobra na mão dele, desviadamente sobra na mão dele, e ele corre para anotar o touchdown. Mas não foi só as interceptações. Ele teve uma partida muito sólida, marcando os recebedores dos Chargers. Então tá aí o mérito pro Surtain e pros Broncos. Por fim, a jogada da semana que eu escolhi, que tá lá no post do retrovisor, lá no site, ficou com o Mark Andrews, o tight end dos Ravens, que conseguiu uma recepção fantástica, sofrendo falta, né? Era uma bola deep, uma jogada meio quebrada, ele se posiciona, né? Entendendo a linha de passe que o Lamar poderia ter ainda. O Lamar solta a bola para cima, para frente, para cima. Ele é agarrado, caindo, mesmo assim consegue pegar a bola, e foi um lance bem bacana. Bom, galera, é isso aí, cara. Vamos lá. Essa semana tem mais podcast pra gente com o preview da semana 13. Semana que vem tô eu aqui, se Deus quiser. E outras coisas. Até mais.